Numa manhã ainda enredada nas últimas sombras da madrugada, bem no coração do Estreito de Hormuz, o Centro de Informações de Combate passou de um zumbido familiar para algo diferente, algo tenso, algo que respirava curto, em menos tempo do que leva um coração a bater 2 vezes. O supervisor de sonar não se recostou na cadeira. Ele se inclinou para a frente. Transiente. Rumo 89. Possível contato submerso. Ninguém repetiu. Ninguém precisava. Pelo console à sua frente, traços finos de luz verde começaram a rastejar pelo preto como nervos despertando sob a pele. Fones de ouvido foram ativados. Janelas de rastreamento se abriram com um estalo. Um contratorpedeiro posicionado na borda de estibordo da formação do porta-aviões começou a afinar seu filtro acústico, cortando o ruído das turbinas, o barulho do fluxo d'água e a lavagem mecânica constante de um grupo de ataque completo da Marinha Americana empurrando pelos estreitos. Horas antes do amanhecer. Por 3 segundos ainda poderia ser nada. O hélice de um navio mercante preso numa camada térmica errada. O eco de alguma maquinaria distante. Uma dobra na coluna d'água pregando uma peça em ouvidos cansados. Então o próximo chamado chegou e pousou mais pesado. Novo traço de banda estreita. Possível submarino. Na ponte, o porta-aviões manteve o curso. Aquela era a parte perigosa. Um porta-aviões de propulsão nuclear não gira bruscamente como uma lancha de patrulha. Cada manobra precisa ser calculada. Cada segundo gasto, confirmando um falso contato, é um segundo roubado da margem de sobrevivência, caso o contato se prove real. Na tela de escolta, ninguém falava mais alto do que o necessário. As ordens circulavam em rajadas curtas e precisas. Contrasonar, recomendo classificar e manter. C a ponte, possível ameaça subsuperficial em desenvolvimento no setor de estibordo. Leme em espera. Do lado de fora, o mar parecia quase calmo. Água negra. Horizonte apagado. Nenhum sinal do que talvez já se movesse por baixo. Minutos depois, o primeiro contato ficou mais nítido. Não era ruído de superfície. Não era interferência aleatória. Era mecânico, rítmico, controlado. O operador de sonar congelou o display, sobrepôs o padrão e o confrontou com a biblioteca de assinaturas a bordo. Era fraco, mas limpo o suficiente para fazer todos na sala pararem de fingir que aquilo ainda poderia ser um trânsito de rotina. Contato Sierra 1. Submarino provável. Aquela deveria ter sido a única ameaça. Não era. Porque 5 segundos depois, outro operador captou uma segunda linha cruzando abaixo da primeira. Cadência diferente. Contagem de paz diferente, comportamento de profundidade diferente. A sala mudou. Não havia pânico. Pior do que isso. Havia precisão. Segundo contato submerso, rumo 64. Uma pausa, depois outra voz, vinda do console mais distante. 3 contatos. Terceiro contato, fundo, rumo 113. 3. Não era um único submarino perseguindo a formação. Eram 3 assinaturas acústicas distintas, espalhadas por rumos e profundidades diferentes. Todas dentro de um trecho de água onde o tempo de reação se mede em fragmentos. O grupo de ataque do porta-aviões havia acabado de passar de cauteloso para caçado. No display tático do contratorpedeiro, a geometria começou a tomar forma. Um contato aberto em estibordo, um à frente e mais fundo. Um atrás, quase mascarado pelo próprio movimento do grupo. Não era aleatório, era em camadas. Alguém estava tentando comprimir a tela de defesa e forçar o porta-aviões a fazer uma guinada ruim. Ponte C. Temos 3 prováveis contatos de submarino. Recomendo expansão imediata da tela. A resposta veio seca. Execute. A formação começou a se abrir. Um cruzador míssil guiado deslizou mais para fora pelo bordo de bombordo do porta-aviões. O contratorpedeiro de estibordo aumentou a separação e se afastou em ângulo, tentando abrir o espaço de água e dar às equipes de sonar margem para isolar os rastros sem se afogar na própria sombra acústica do porta-aviões. No convés de voo, as tripulações já se moviam em direção a um MH-60, Romeo Seahawk em espera. Sem drama.
sem discursos, apenas capacetes, verificações e movimento. Então chegou o primeiro aviso real, não do sonar, mas dos vigias. Uma linha fina, mal visível na penumbra, cortando a superfície bem longe, no setor de estibordo. Reta demais para ser espuma de cia, rápida demais para ser deriva. Uma cicatriz branca sobre a água negra. Estreita e deliberada, avançando em direção à formação. No C e C, o oficial de armas não adivinhou. Possível arma na água. Foi naquele momento que o evento deixou de ser um problema de contato e se tornou um problema de sobrevivência. Contra, leme a estibordo todo. Venha ao rumo 160. Lançar contramedidas. Alertar todas as unidades de escolta. Possível torpedo entrante, setor de estibordo. O contratorpedeiro inclinou-se na guinada. Os lançadores de chamarizes dispararam, jogando iscas acústicas na água. O porta-aviões iniciou sua própria manobra instantes depois. Massivo e mais lento. Uma cidade de aço sendo forçada a pivotar sob ameaça vinda do fundo. Ninguém comemorou a guinada. Talvez já fosse tarde. Momentos depois, o quadro sonoro piorou. O primeiro rastro de torpedo seguia firme e um dos submarinos havia se aproximado durante a confusão. Contato Sierra 2 acelerando. Distância diminuindo. Porta-aviões permanece como eixo principal de ameaça. As pás do MH-60 Romeo começaram a girar no convés, cortando o ar num batimento mecânico pesado. Por toda a formação, cada escolta estava ouvindo, observando, calculando. A tela não estava apenas protegendo o porta-aviões. Estava tentando sobreviver a um ataque subaquático coordenado tempo suficiente para neutralizar os submarinos que o haviam iniciado. Então outro operador se inclinou sobre o microfone. A voz mais tensa agora. Segundo transiente, rumo diferente. Possível segundo lançamento de torpedo. Por um instante congelado, ninguém no CIC se moveu. Só ouviram a atualização acumulando sobre a sala. 3 submarinos, um porta-aviões. E agora um segundo torpedo talvez já estivesse na água. O oficial de quarto olhou para o display. Depois deu a próxima ordem sem levantar a voz. Lance o helicóptero. Expanda a tela. Encontre-os. Porque isto não é mais um trânsito. É uma emboscada subaquática. E em algum lugar abaixo do bordo de estibordo do porta-aviões, o oceano havia acabado de se abrir pela segunda vez. O primeiro torpedo ainda corria. Seu rastro era fraco agora, meio perdido no turbilhão da guinada de emergência da formação. Mas o traço estava vivo e se fechando. Na ponte do contratorpedeiro, ninguém perdia tempo perguntando quem o havia disparado. Aquela pergunta podia esperar. A única coisa que importava era chegar antes da arma à próxima faixa de água. Contramedida lançada. O lançador de chamariz disparou novamente. Outra isca acústica desceu ao mar pela popa do navio, jogando ruído no caminho do torpedo como um falso batimento cardíaco. Pelo bordo de estibordo do porta-aviões, o cruzador se abriu ainda mais. Máquinas forçando, tentando esticar a tela defensiva antes que o próximo disparo chegasse. Tarde demais. Dentro do C e C, uma nova linha se formou no display. Segundo rastro de torpedo. Rumo diferente. Ângulo diferente. Mesmo destino. 2 armas na água, disse o supervisor de sonar. Não do mesmo atirador. Aquilo caiu pesado. Não era um único submarino fazendo um ataque de sorte a partir de um ponto cego. Era geometria coordenada. Um submarino havia disparado por fora para forçar a formação a girar. Outro usou a guinada para abrir uma rota mais limpa em direção ao novo rumo do porta-aviões. O terceiro submarino ainda não estava contabilizado. Em algum lugar sob o ruído. Esperando a tela se romper. O porta-aviões iniciou uma guinada mais pesada para bombordo. Lento, mas decisivo. 100.000 toneladas de aço abrindo água branca na escuridão. As escoltas se deslocaram com ele, fechando, depois abrindo novamente. Cada movimento uma troca entre proteção e exposição. Ficar perto demais e o quadro sonoro colapsava sob o próprio ruído do porta-aviões. Afastar demais e um submarino se esgueirava pela brecha. No convés de voo, o MH-60 Romeo levantou voo.
rodas em cima. Sem espetáculo, apenas rodas em cima, nariz baixo e direto para o setor da ameaça. Seu sonar mergulhante ainda não estava na água, mas as boias sonar estavam. O primeiro padrão chapinhou à frente do rumo alterado do porta-aviões. Pouco mais que cilindros escuros desaparecendo num mar negro. Cada um expandindo a capacidade de escuta do grupo de ataque apenas o suficiente para recuperar o controle por cima. O que os navios não conseguiam com rapidez suficiente por baixo. Boia 1, ativa. Boia 2, passiva, recebendo. De volta ao CIC, um dos operadores do contratorpedeiro isolou uma assinatura por menos de 2 segundos. Foi suficiente. Contato Sierra 1 em manobra evasiva agressiva. Isso significava uma coisa. O primeiro atirador sabia que a tela estava alcançando de volta. O contratorpedeiro foi ativo. O primeiro pulso de sonar mergulhou na água como uma porta chutada. Era deliberado, alto e impossível de ocultar. Por um momento, revelava a própria posição do contratorpedeiro. Mas isso não importava mais. A caça passiva havia acabado. O grupo precisava de dados de contato agora, não de elegância. O retorno chegou fragmentado, depois mais nítido. Submarino subindo, girando para longe do pulso. Marque Sierra 1. Bom retorno. Bom retorno. Pela rede tática, o cruzador captou Sierra 2 em correlação parcial a partir do eixo do segundo torpedo. Os dois contatos não eram mais teoria. Eram corpos na água, se movendo, reagindo, tentando permanecer além de uma classificação definitiva. E então Sierra 3 finalmente se revelou. Não com uma arma. Com a posição. Uma das boias sonar recém-lançadas captou um traço mecânico profundo e constante, aninhado quase dentro da própria interferência acústica da formação, mais próximo do que qualquer pessoa queria ouvir. Havia estado usando o tráfego das escoltas como cobertura, escondendo-se sob o ruído contínuo de hélices e turbulências de casco, aproximando-se furtivamente enquanto os dois primeiros submarinos forçavam a atenção de todos para fora. O operador nem tentou suavizar. Terceiro submarino agora dentro da tela. Ninguém respondeu de imediato. Dentro da tela significava perto demais para conforto e próximo o suficiente para importar muito rapidamente. Se Sierra 3 obtivesse uma solução de tiro limpa no quarto de ré do porta-aviões, todos os chamarizes do mundo talvez comprassem apenas segundos. O Seahawk fez uma curva acentuada, passando de padrão de busca para perseguição. Um torpedo leve estava armado no trilho, mas a tripulação ainda precisava de um contato mais nítido. Eles lançaram outra linha de boias, desta vez mais comprimida, fechando a água ao redor do contato profundo. Pelo porta-aviões, outra escolta começou a se mover para selar a brecha, cortando pelo provável caminho com seu próprio sonar apontado para a garganta da intrusão. Minutos depois, o primeiro torpedo finalmente mordeu o chamariz. Seu rastro se curvou. Não muito, apenas o suficiente. No CIC, várias cabeças se viraram ao mesmo tempo enquanto a arma desviava do rumo original do porta-aviões e perseguia o ruído. Segundos depois, a linha se deformou, enfraqueceu e desapareceu em movimento inútil. Uma ameaça neutralizada. O segundo torpedo ainda estava vivo. Esse cortava a água mais limpa e mantinha disciplina por mais tempo. O contratorpedeiro mais próximo do rastro assumiu a carga, virando sobre o eixo de perigo e lançando outro pacote acústico no mar, colocando o aço entre a arma e o porta-aviões, mesmo que por apenas um momento. Segunda arma ainda rastreando. Distância diminuindo. Helicóptero com contato parcial em Sierra 3. Então a tripulação do helicóptero obteve a abertura de que precisava. Um acerto de boia sonar. Breve, sólido, inconfundível. Não apenas ruído, não apenas maquinaria. Movimento de casco. Mudança de profundidade. Um submarino tentando deslizar para mais fundo depois de ter sido capturado perto demais. O piloto do Seahawk se manteve estável enquanto o operador de sensores construía a linha. Solução de tiro provável desenvolvendo-se abaixo deles. O grupo de ataque ainda estava em guinada, ainda se abrindo, ainda lutando por espaço em um dos trechos de água mais estreitos da Terra.
2 torpedos já haviam estado em jogo. Um submarino estava em evasão, outro sondava pelo flanco, e o terceiro estava agora onde nenhum submarino deveria jamais estar se o porta-aviões quisesse sobreviver ao próximo minuto. Sierra 3 parou de se esconder. Acelerou, não uma deriva cautelosa, não um movimento de sombra. Um mergulho comprometido direto para o interior do envelope defensivo do porta-aviões, usando o próprio ruído da formação como cobertura. No display tático, o rastro se estreitou e se alongou ao mesmo tempo. Uma linha dura convergindo para o quarto de ré do porta-aviões, onde a geometria era a pior e a janela de reação era a mais curta. Dentro do CIC, o chamado saiu limpo. Sierra 3 está dentro da tela e se fechando. Foi naquele momento que a sala ficou menor, sem vozes elevadas, sem movimentos desperdiçados. Apenas homens e mulheres olhando para linhas em movimento que agora representavam uma cadeia de destruição se formando em tempo real sob 100 mil toneladas de aço americano. O porta-aviões ainda estava em guinada, mas a guinada de um porta-aviões é medida em massa, não em instinto. Ele não consegue se esquivar do perigo. Só pode se comprometer com o movimento e confiar na tela para ganhar tempo. No contratorpedeiro mais próximo, o leme respondeu instantaneamente, vindo à esquerda, aumentando para flanquear. O navio avançou pelo rastro do porta-aviões, cortando em direção ao eixo da ameaça. Não era elegante. Era necessário. Melhor estragar a solução de tiro do submarino agora do que deixá-lo terminar a aproximação limpo. Acima deles, o MH-60. Romeo banqueou baixo sobre a Água Negra. A tripulação já sabia o que era aquilo. Não estavam mais construindo um padrão de busca. Estavam perseguindo. Campo de boias mantendo contato parcial. Reataque pelo norte. Arma pronta abaixo. Sierra 1 ainda estava em evasão no setor externo. Sierra 2 permanecia instável no flanco. Mas nos próximos 30 segundos, nenhum deles importava tanto quanto o submarino, agora empurrando para dentro do coração da formação. Um novo evento acústico estampou pela rede de sonar. Transiente. Cabeças se viraram. Então, o oficial de armas se fixou no segmento. Possível lançamento de torpedo rumo 121. Por meio de uma respiração, ninguém falou. Não precisavam. Todos na sala entendiam o que aquilo significava. Sierra 3 não havia mergulhado para dentro apenas para ganhar posição. Havia mergulhado para atirar. A segunda onda de perigo real começava. Alertar o porta-aviões. Nova arma na água. Leme a bombordo todo. A bombordo todo. Lançar contramedidas agora. O porta-aviões respondeu tão rápido quanto a física permitia. Sua proa girou ainda mais, a esteira se abrindo numa cicatriz branca violenta. No convés, os manuseadores de aeronaves se agacharam ao lado de jatos encadeados, enquanto o casco maciço se inclinava na guinada. Lá embaixo, o pulso de engenharia nunca mudou. Essa era a parte aterrorizante. Mesmo sob ameaça de torpedo, o navio ainda soava como uma cidade em movimento. O contratorpedeiro de escolta cortou mais agressivamente pelo quarto de ré, jogando-se na linha entre o porta-aviões e o rastro entrante. Chamarizes acústicos atingiram a água em sequência rápida. Alvos falsos florescendo atrás da formação. Um cruzador a bombordo foi ativo novamente, inundando o mar com outro pulso de sonar brutal. O retorno foi imediato. Sierra 3 muda de camada, não está subindo à superfície. Ainda não, mudando camada abruptamente, tentando sair da caixa de localização antes que o helicóptero possa fixá-lo. Aquele movimento deu aos americanos exatamente o que precisavam. Boa separação. Boa separação. Sierra 3 agora isolado. A tripulação do helicóptero viu na fusão de dados. Correlação de boia sonar, mudança de manobra, variação de profundidade, tudo finalmente se alinhando em uma solução limpa. Sem mais adivinhações, sem mais probabilidades. Pela primeira vez desde o início da emboscada, uma aeronave da Marinha Americana tinha uma resposta genuína de tiro sobre um dos submarinos atacantes. Livre para engajar. O Seahawk não hesitou. Um torpedo leve caiu limpo do trilho, atingiu o mar e desapareceu abaixo da superfície sem drama.
Sem bola de fogo. Sem espetáculo. Apenas uma arma entrando num volume de água onde outra arma já havia tentado matar um porta-aviões americano. Dentro do CIC, a nova linha apareceu segundos depois. Arma própria correndo. Todos esperaram. Ninguém se moveu mais do que o necessário. O primeiro torpedo entrante ainda estava vivo, ainda caçando pela água atrás da popa do porta-aviões. Os chamarizes do contratorpedeiro o arrastavam, curvando seu rastro apenas o suficiente para manter a esperança viva, mas não o suficiente para confortar. Então o submarino reagiu. Sierra 3 gira agressivamente para baixo e para longe, tentando superar o torpedo do helicóptero, mudando de profundidade e ângulo ao mesmo tempo. Era um movimento violento. A assinatura se distorceu. O ruído de maquinaria disparou. O operador de sonar captou a mudança e a reportou instantaneamente. Submarino em evasão agressiva. Perda de furtividade. Era a abertura. O torpedo americano permaneceu com ele. Por vários segundos, os displays se tornaram um emaranhado de linhas convergentes, um submarino mergulhando, um torpedo rastreando, um porta-aviões ainda em guinada buscando espaço, um navio de escolta fazendo triagem física do pior eixo. E mais longe, 2 submarinos iranianos ainda vivos no campo de batalha. Então a água deu a resposta. Não foi uma explosão que alguém viu. Foi um choque acústico curto e feio que atravessou a rede e depois desapareceu em estática. O operador fechou o feed, piscou uma vez, se inclinou para a frente e disse o que todos esperavam ouvir. Sierra 3 perdido. Não desaparecendo, não deriva. Perdido. Um segundo operador verificou os resíduos. Grande campo de destroços. Nenhuma assinatura de propulsão coerente. Um dos 3 submarinos de ataque estava fora da luta. Mas ninguém no CIC comemorou porque naquele exato momento o segundo torpedo entrante, disparado da geometria de ataque exterior, cortou um trecho de água mais limpa e recusou o chamariz tempo suficiente para permanecer perigoso. A arma ainda rastreando. O contratorpedeiro, fazendo triagem do porta-aviões, girou ainda mais agressivamente, quase cruzando a própria zona de perigo de popa. O metal gemeu, a espuma subiu. O comandante não vacilou. Mantenha a linha. Além da formação, Sierra 2 começou a se mover novamente. Rápido, deliberado, sem recuar. Estava usando a confusão criada pela destruição de Sierra 3 para se aproximar pela água mais funda em direção ao quarto de ré de estibordo do porta-aviões. O mesmo cenário letal, de uma direção diferente. E então o sonar confirmou a pior parte. Um submarino abatido, 2 ainda na luta. Porque a emboscada não havia terminado. Ela apenas havia mudado de forma. O porta-aviões ainda estava vivo. Um submarino havia sido destruído. 2 não. O choque acústico que havia matado Sierra 3 mal havia se apagado quando a tela mudou novamente. Os submarinos iranianos sobreviventes não abandonaram o contato. Eles se adaptaram. Um permaneceu fora da formação, movendo-se rápido e baixo, tentando reconstruir uma linha de ataque pela água mais funda. O outro, Sierra 1, ainda estava em algum lugar à frente do rumo do porta-aviões, danificado ou em evasão, mas não suficientemente silencioso para ignorar. Dentro do CIC, a atmosfera mudou. Não era alívio, era controle, porque agora a Marinha Americana não estava mais reagindo às cegas. Pela primeira vez desde o início da emboscada, o grupo de ataque tinha a forma da luta. Os rumos estavam mais nítidos. A separação acústica estava melhor. A cobertura de boia sonar estava se expandindo. As escoltas do porta-aviões não estavam mais apenas sobrevivendo ao ataque. Estavam começando a fechar a armadilha. Rastreie todos os contatos restantes. Empurre a caixa para fora. Não deixe nenhum dos submarinos se reposicionar. As ordens eram curtas e cirúrgicas. O contratorpedeiro que havia feito triagem do porta-aviões do último torpedo se abriu para estibordo, o ruído do motor aumentando enquanto avançava para a coluna d'água onde Sierra 2 tentava desaparecer. A bombordo, o cruzador se manteve mais aberto do que antes. O sonar ativo pulsando em rajadas cuidadosamente cronometradas. Acima deles, o primeiro MH-60.
Romeo já subia de volta para a órbita após seu lançamento bem-sucedido. E um segundo helicóptero estava aquecendo no convés do porta-aviões, pronto para transformar pressão em perseguição. Pouco depois, o segundo torpedo entrante finalmente cedeu. Não explodiu. Simplesmente perdeu a disciplina. O pacote acústico lançado pela escolta o puxou meio grau, depois mais. Suficiente para curvar a arma para fora da linha de popa do porta-aviões e para a água suja. No display tático, seu rastro começou a oscilar. Depois se alongou, depois desapareceu. Segunda arma, fator eliminado. Isso limpou o porta-aviões, mas não limpou o mar. Porque enquanto a formação lutava contra os torpedos, Sierra 2 havia usado o ruído e as manobras para ganhar distância. Não em direção à fuga, mas em direção às opções. O submarino estava agora fora da zona de destruição imediata. Mais fundo do que antes, tentando correr ao longo das bordas do campo de boias e esperar por um único erro. Um helicóptero alto demais. Um contratorpedeiro agressivo demais. Uma brecha se reabrindo atrás do novo rumo do porta-aviões. Os americanos não lhe deram nenhuma. O segundo Seahawk decolou e seguiu direto para o setor leste, onde a linha de boias era mais fina. Sua tripulação já tinha o quadro pela rede tática. Não estavam procurando oceano aberto, estavam costurando a última costura solta na tela. Padrão de boias delta, espaçamento apertado. Sonar mergulhante ao meu sinal. Confirma. Manter altitude. Lá embaixo, Sierra 1 se entregou. O contato havia estado aparecendo e desaparecendo desde que o primeiro pulso ativo o tirou do equilíbrio. Agora mudava de profundidade bruscamente demais. Talvez danificado, talvez desesperado, talvez tentando superar a caixa se fechando ao seu redor. Fosse qual fosse a razão, a mudança era abrupta demais para se esconder. 3 sensores separados capturaram o movimento em menos de 10 segundos. Sierra 1 provável, nova camada de profundidade. Curso inconsistente, contato não está estável. Aquela não era boa notícia para o Irã. Um submarino sobrevive sendo paciente, silencioso e ilegível. Sierra 1 não era mais nada disso. O contratorpedeiro mais próximo virou em direção a ele e foi ativo novamente. O pulso de sonar rasgou o mar e desta vez o retorno foi inconfundível. Casco, maquinaria, movimento. Firme em Sierra 1. Ninguém desperdiçou o momento. O primeiro Seahawk rolou pelo norte, mergulhando apenas o suficiente para manter a geometria enquanto o navio abaixo mantinha a pressão. Não havia contagem regressiva dramática. Apenas dados, comprimidos e frios. Contato classificado como hostil. Arma autorizada. Outro torpedo leve atingiu a água. Desta vez, o submarino iraniano tentou ir mais fundo e mais devagar. O instinto clássico de sobrevivência. Mas era tarde demais para a furtividade e tarde demais para a paciência. A caixa ao seu redor já estava fechada, contratorpedeiro de um lado, retornos ativos de outro, helicóptero acima, boia sonar se comprimindo abaixo. Cada movimento que fazia era ouvido por alguma coisa. Sierra 1 girou agressivamente. Depois, ainda mais agressivamente. O operador no contratorpedeiro ouviu a tensão da maquinaria pelo fone de ouvido e disse de forma plana: "Ele está em pânico." 30 segundos depois, o mar respondeu novamente. A assinatura acústica não desapareceu de uma vez. Primeiro a propulsão se distorceu. Depois uma linha caiu. Depois o contato inteiro colapsou em ruído disperso e ruptura térmica. Perda de rastro coerente. Possível destruição de missão. Não confirmado como destruído, mas fora do ataque. Agora todos os olhos voltaram para Sierra 2. O último submarino ainda se movia rápido, mas não caçava mais com clareza. A geometria havia mudado demais. O porta-aviões havia se afastado de sua linha original. As escoltas estavam mais amplas, mais altas e mais agressivas. O campo de boias havia engrossado e a melhor chance do submarino atacar durante a confusão já havia passado. Então Sierra 2 cometeu o erro que todas as equipes de sonar da formação estavam esperando. Aumentou a velocidade. Aquele foi um erro. Um submarino silencioso pode desaparecer.
Um submarino rápido escreve seu próprio obituário no som. No momento em que os hélices morderam mais forte, cada sistema passivo na tela exterior obteve uma leitura melhor. O contato, que havia sido escorregadio por minutos, subitamente ganhou contornos. Aumento de velocidade confirmado. Novo rumo sul-sudeste. Ele está fugindo, não se reposicionando, não espreitando, fugindo. O segundo Seahawk o captou primeiro pela nova linha de boias e o contratorpedeiro a estibordo confirmou segundos depois. Pela primeira vez desde o início da emboscada, o último submarino iraniano não estava ditando os termos, estava tentando sobreviver a eles. Dentro do CIC, ninguém sorriu, ninguém relaxou, porque um submarino estava provavelmente inutilizado, um estava destruído e um estava fugindo com todo o grupo de ataque do porta-aviões, agora voltando sua atenção completa para o último contato em movimento na água. Então, o controlador aéreo tático disse à linha que mudou toda a batalha. Contato final exposto. Temos ele contínuo. E assim, de repente, os caçadores tornaram-se os caçados. O último submarino iraniano não estava mais caçando. Estava fugindo. Aquilo mudou tudo. Pela primeira vez desde o início da emboscada, o grupo de ataque do porta-aviões tinha contato contínuo no último submarino. Não um fragmento. Não uma linha provável, um rastro real. Velocidade, rumo, variações de profundidade, ritmo de propulsão, suficiente para mantê-lo, segui-lo e terminá-lo. Dentro do CIC, o display havia passado do caos para a compressão. Um submarino destruído. Um provavelmente inutilizado e à deriva em algum lugar além da luta imediata. E agora Sierra 2, a última ameaça viva, tentando romper para sul-sudeste através de uma parede de boias sonar, sonar ativo e perseguição aérea. Ele está aumentando a velocidade. Contato permanece contínuo. Distância abrindo, mas não suficiente. Aquela última parte importava. Um submarino pode sobreviver se desaparecer cedo. Pode sobreviver se a tela hesitar. Pode sobreviver se a água ficar confusa. Mas Sierra 2 havia feito a única coisa que um submarino caçado não pode se dar ao luxo de fazer. Ficou alto. O contratorpedeiro no flanco de estibordo manteve contato ativo em rajadas cronometradas, com cuidado para não sobrescrever o quadro passivo mais limpo do helicóptero. Acima, o segundo MH-60. Romeu já estava em posição, voando baixo e estável sobre a água negra que agora parecia vazia novamente. Aquela era a mentira do combate naval. De cima, não havia nada. Por baixo, alguém ainda tentava sair vivo. A tripulação aérea